Kagurabachi é um dos mangás que vem se destacado bastante nesses últimos meses, desses lançamentos mais recentes. Ele tem mostrado bastante potencial e, quem sabe, podemos ver um grande sucesso se formando no futuro. Hello galera, eu me chamo Thiago e nesse vídeo vamos estar falando um pouquinho dos acontecimentos do volume 1, um pequeno resumo do que aconteceu nesse primeiro volume do mangá Kagurabachi. Acompanhe comigo e vamos lá. Kagurabachi ele inicia a história contando um pouquinho sobre a família do protagonista, né? Ele e o pai dele. O Chihiro, ele é o protagonista e ele junto com o seu pai, eles trabalham forjando espadas. O pai dele é um profissional nisso, inclusive ele forjou várias espadas para uma guerra que aconteceu. Então ele realmente é alguém muito especializado nisso, não somente por conta disso, mas porque ele também tem um dom especial em fazer espadas especiais, que são espadas embutidas em magia, espadas mágicas, porque nesse mundo existe também as magias, inclusive então as espadas, os espadachins, eles também podem usar essas magias com espadas. Em específico existem 6 espadas mágicas, para ser bem mais preciso, e todas essas 6 foram forjadas pelo pai do Chihiro. Então ele tem esse dom, esse talento. Ele inclusive ele fala que quer que o filho dele também consiga forjar essas espadas no futuro. Ele quer treinar o filho dele para que consiga ser alguém que forja espadas mágicas. Até então ele é um aprendiz, ele não tem esse talento, não tem esse dom, mas logicamente ele quer um dia forjar essas espadas, assim como o pai dele. O Chihiro, ele tem esse objetivo no futuro. Porém esse objetivo ele é meio que quebrado. Toda essa paz aí, porque o local, a casa onde eles moravam, que inclusive era protegida, né, tinha meio que uma barreira de proteção por exatamente ter as espadas lá que eram protegidas, mas ela foi quebrada e invadida por algumas pessoas que usavam magias, e até então não foram revelados quem são essas pessoas, porque né, que meio que não revelou o rosto, principalmente para deixar um certo suspense no futuro. Mas essas pessoas não só roubaram as espadas mágicas, como também acabaram matando o pai do Chihiro. Então o próprio Chihiro prometeu que um dia iria se vingar disso que foi feito para ele e para seu pai também, por roubar essas espadas mágicas, que era algo tão importante para o pai dele. Mas em específico não foram todas roubadas, né? Teve uma que acabou ficando com o Chihiro e ele usa essas espadas para lutar. Passaram então exatamente 38 meses. Então a gente é então apresentado ao Chihiro um pouco mais experiente. Ele não é um mestre espadachim, ele não sabe lutar extremamente bem. Os próprios amigos ao redor dele falam que ele ainda está ganhando experiências. Inclusive tem o Shiba, né? Que o Shiba era um grande amigo do pai dele. E agora, depois desses acontecimentos, ele agora então leva ele nas viagens para tentar encontrar essas outras espadas que foram roubadas. Inclusive esse é um dos motivos então que tem esse primeiro pote, que um certo grupo estava atacando e matando algumas pessoas. Então que o Chihiro aparece e acaba com toda essa bagunça, né? Mata todo mundo, acaba com tudo. Porém, antes dele conseguir informações sobre as espadas mágicas, o único que ele havia deixado vivo, né, para contar alguma informação, acabou morrendo, porque provavelmente uma magia que foi colocado nele para caso ele vazasse informações, tirasse a vida dele. E foi exatamente o que aconteceu. Mas enfim, o Shiba então fica sabendo que existe alguém que sabe alguma informação com respeito às espadas mágicas. Alguns tempos atrás, depois da morte do pai Chihiro, o Shiba ele então vai até uma garota chamada Hinao, que ela né, entrega missões para as pessoas, né? E ele acaba pedindo um favor para ela, que é caso qualquer pessoa fale com respeito a algumas espadas mágicas, que possa informar ele, porque isso é uma informação importante, né? Como eles estão atrás dessas espadas mágicas, isso seria importante para encontrar. E foi exatamente o que aconteceu. Ela então trouxe uma informação de alguém que falou de algumas espadas diferentes do comum. Porém, quando eles chegam lá, essa pessoa que deu essa informação era uma garota, a achar que era uma criança. Então acreditar nisso poderia não ser tão certo, porque poderia somente uma criança fazer uma brincadeira, pegando uma peça. Mas o Chihiro, ele vê se ele consegue tirar alguma informação. Porém as coisas não dão tão certo, porque ela não quer falar, ela deixa tudo no sigilo, ela somente quer proteção. Ela fala que está correndo perigo e precisa de proteção dos espadachins. Logicamente os serviços eles são pagos, porém ela não tem nenhum dinheiro, não tem nem onde morar, não tem paz, não tem ninguém. Então fica meio difícil as coisas. Então alguma coisa tem que ser feita para ver se ela consegue entregar alguma informação, mas de início nada é apresentado. É então que o Chihiro levando ela para comer em algum lugar, porque ela não comia já faz um tempo. Eis que aparece então um inimigo, um espadachim que está atrás dela, querendo capturar ela.
Porém, ele acaba sendo derrotado pelo próprio Chihiro. O Shiba também aparece lá para proteger ela. Inclusive, eles falam sobre uma aura espiritual, que eu acho que aura mágica, alguma coisa assim, que essa é meio que a base para eles usarem essas magias. Qualquer pessoa pode usar magia. Eles só precisam então fortalecer essa aura mágica para eles poderem usar essas magias. Inclusive, o próprio Shiba, ele tem uma magia que é de teleporte. Ele consegue teleportar tanto ele quanto outras pessoas. Inclusive, eu acho até legal essa preocupação que ele tem com respeito a enjoos, né? Que ele pergunta para achar se ela se sente enjoada, se é alguma coisa do tipo. Inclusive, ele até no segundo capítulo ele faz essa mesma pergunta para uma outra pessoa, né, que ele havia protegido. Então ele tem essa preocupação. Provavelmente deve ser algum efeito colateral que ele deve ter tido ou tem no decorrer do uso dessa magia. Mas ele tem essa magia. Não estou lembrado atualmente se ele foi apresentado outra. Pelo menos nesse volume 1 não vi nenhuma outra magia dele sendo usada, mas ele tem essa. Mas de qualquer forma, o Chihiro então derrota esse inimigo, é levado para ser interrogado para ver se ele tem alguma informação com respeito às espadas mágicas. O Chihiro ele leva a Chá para comer alguma coisa, né, de novo, porque acabou que depois de todo aquele problema ela nem sequer deu para comer alguma coisa. Mas o que acontece é que novamente houve um outro ataque, e dessa vez foi algo bem mais sério, porque o inimigo era bem mais forte. E aí então que é revelado então uma habilidade especial que a própria Chá tem. Isso é uma habilidade que é passada das gerações da própria família dela. Inclusive, esse é um dos motivos que ela é caçada. Ela consegue se regenerar de qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de ferimento. Ela então tem essa habilidade. E esse é um dos motivos que ela é tão caçada. As pessoas querem essa habilidade dela, querem usar essa habilidade dela. Então que o Azami aparece para poder ajudar o Chihiro. O Azami é um antigo amigo do Chihiro, também usuário de magia. E ele derrota então o inimigo, né? Ele consegue então apaziguar aquela situação. E é então que eles então, junto com o Shiba, eles então resolvem então conversar sobre a situação, tanto com respeito às informações tiradas do interrogatório. Inclusive, temos aí um dos grandes problemas, que é o Sojo, que é um dos responsáveis pelo mercado da Yakuza, né? Eles estão vendendo uma das espadas mágicas nesse mercado, e o Sojo também é um dos responsáveis por esse mercado. E então, o Sojo, ele é um grande problema aí, porque ele também é um espadachim bem forte. E a questão é que agora o Azami, ele pede para que o Chihiro ele não se envolva nisso, que ele mesmo iria ver essa situação, porque o próprio Chihiro não tem tanta experiência, como eu já havia falado, né? Mesmo ele tendo uma espada muito poderosa, ele em experiência não é algo tão grande. Ele está evoluindo ainda, já evoluiu bastante, mas ainda não é um forte espadachim com bastante experiência. Então o Azami não pediu para que ele não se envolvesse tanto nisso. Mas acontece que o próprio Sojo, ele aparece logo depois de toda essa conversa. Ele aparece lá naquele local e não tem jeito. O Chihiro, ele então tem que entrar em batalha junto com ele. O Sojo já sabia, né, da respeito das espadas, que ele carregava uma espada mágica. Então poderia haver um certo combate, um combate bem forte, bem difícil. Algo que de início pareceu que não ia ser. O próprio Sojo fica um pouco decepcionado, porque em um só golpe Chihiro pareceu que não iria aguentar muito a luta. Mas logo ele se levanta. Inclusive ele até pergunta se o sangue que estava na espada do Sojo era das pessoas, né, que trabalhavam com ele. E ele logicamente fala que sim. Inclusive aquele inimigo que revelou algumas informações, né, ele falou que iria deixar todo esse mundo mal, queria voltar para a família dele, porém acabou que ele foi assassinado pelo Sojo e não conseguiu, logicamente, voltar à sua vida normal. Então isso mostra já um pouco da personalidade do Sojo, que ele é alguém realmente cruel. Ele faz realmente coisas muito malvadas, simplesmente porque ele não tolera nenhum tipo de traição nem nada do tipo. Então ele simplesmente vai de cara rumo ao Chihiro para resolver isso de uma vez por todas. Então lá ele e o Chihiro então agora vão ter uma grande luta. O Chihiro vê, depois de tudo isso, toda essa situação, que o próprio Sojo não é digno de ficar com uma espada mágica. Então, logicamente, ele não iria entregar e não iria deixar que ele estivesse posse de nenhuma delas. Então, agora a promessa é de uma grande luta pro próximo capítulo. Porém, o volume 1 ele se encerra por aqui. O próximo volume
Aí, quando sair, eu vou estar aqui falando um pouquinho sobre os acontecimentos do volume 2. Mas aí, por enquanto, temos essa introdução. Quero saber a opinião de vocês, se vocês gostaram também de Kagurabachi, estão gostando da história, o que vocês acharam desses primeiros capítulos, desse primeiro volume. Quero saber a opinião de vocês também. Mas enfim, de qualquer forma, esse foi um pequeno resumo do volume 1 de Kagurabachi. E o vídeo é mais ou menos isso. A gente então se vê no próximo vídeo.